Sejam bem-vindos à revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político. E sim, o ministro Alexandre de Moraes derrotou a narrativa do advogado da Shopee, do Donald Trump e da Rumble e mostrou ali claramente que a decisão que estava sendo proferida ali a pedido do Martin DeLuca, que é o advogado do Trump, que se apresenta, segundo alguns veículos também, lá nos Estados Unidos da América como assessor do Bolsonaro, a justiça nos Estados Unidos da América não aceitou o pedido encampado pela Trump Media e pela Rumble de liminar contra o ministro Alexandre de Moraes. O motivo? Não se tinha sentido no pedido apresentado ali pela defesa da Trump Media ou pela Rumble, porque as ações tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes eram relacionadas às ações da Rumble no Brasil. Ontem a gente trouxe um vídeo aqui, com exclusividade, mostrando para vocês que sim, em 2022 a Rumble contratou um influenciador digital aqui do Brasil e inclusive contratou outros influenciadores pagando para fazer publicidade do canal deste influenciador de esquerda aqui no Brasil, porque muita gente sabe que lá nos Estados Unidos da América a Rumble era uma plataforma que foi dominada pela extrema-direita e aqui no Brasil eles não queriam que acontecesse a mesma coisa. Muita gente até me perguntou depois do vídeo de ontem que eu soltei aqui, por que você aceitou fazer publicidade para a Rumble, mesmo sabendo que a Rumble era de extrema-direita no mundo? Até aquela altura, a Rumble tinha operação basicamente nos Estados Unidos da América. Tanto que no próprio print do e-mail que eu divulguei para vocês aqui ontem, e que está na matéria do Ivan Longo, inclusive, eles falam lá que estariam fazendo investimento no Brasil e que era a primeira vez que eles faziam um processo de expansão internacional. A pessoa que me procurou, inclusive, que é de esquerda do nosso campo, e que foi contratada para ter um canal lá na plataforma da Rumble, teve reunião com essas pessoas e eles disseram que no Brasil eles não queriam ter essa pecha de ser uma plataforma ligada, inclusive, à extrema-direita, porque lá nos Estados Unidos da América tinha acontecido isso, eles perceberam que perderam público. E o ideal, segundo a moça falou para ele, é que a plataforma fosse aberta para todo mundo. E que, inclusive, existiam diretrizes dentro da plataforma que mostravam ali que no Brasil não teriam práticas que supostamente a gente via lá nos Estados Unidos da América. Como é que eu sei disso? Eu li as diretrizes da plataforma, inclusive eu cheguei a fazer um vídeo na época, pouco tempo depois, eu acredito, uns 2 ou 3 meses depois, ou um pouquinho depois, eu não lembro exatamente, mostrando que o monarca estaria violando, inclusive, as diretrizes da própria plataforma. Então, para quem perguntou por que eu fiz a publicidade, eu não fiz a publicidade divulgando para que as pessoas se inscrevessem na plataforma. A minha divulgação foi específica sobre o canal do nosso amigo, que é uma pessoa de esquerda, e que precisou, inclusive, naquele momento, deixar o YouTube para ir para Rumble por causa de motivos que tudo estava sendo desmonetizado no canal dele no YouTube naquela época. E como eu tinha citado para vocês no outro vídeo, inclusive, também, para que fique bem claro aqui, ele não recebia nenhum valor específico da Rumble diferente do Monark, O que ele recebeu foi um impulsionamento através de publicidade pro canal dele na plataforma e com isso ele poderia monetizar o conteúdo dele e continuar fazendo o trabalho dele. Pouco tempo depois da gente viu que a Rumble aqui no Brasil também seguiu ali uma linha de ser invadida pela extrema-direita e eu não fiz nenhuma publicidade pedindo para vocês se inscreverem na Rumble, assinarem a Rumble, baixarem o aplicativo da Rumble. O meu vídeo na época foi especificamente sobre o canal desse nosso colega. E depois de ler as diretrizes, como eu falei para vocês, que eram diferentes das diretrizes dos Estados Unidos da América, e também de ouvir desse amigo que ele teve uma reunião com a equipe da Rumble e eles se comprometeram no Brasil a seguir o que estava nas diretrizes. Perfeito? Tá bem claro isso aqui, tá bom? Já sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, na verdade, da justiça estadunidense em defesa do ministro Alexandre de Moraes, ou atendendo ali o que a gente já imaginava que aconteceria, que é não conceder eliminar a Rumble, porque as decisões que o ministro tomou não se aplicam aos Estados Unidos da América, e o encaminhamento que eles alegam que o ministro Alexandre de Moraes fez foi justamente para que a Rumble, pegando aquele material, apresente no Brasil um representante legal para responder às questões que, àquela altura, o ministro Alexandre de Moraes encaminhou à empresa. Ele não pediu que a Rumble se mobilizasse nos Estados Unidos da América, não pediu que a Rumble tomasse alguma decisão lá no país estadunidense, mas sim aqui no Brasil. E aí saiu material, alguns veículos da mídia tradicional, e aqui na Revista Fórum também tem, tá escrito o seguinte: Justiça dos Estados Unidos rejeita a liminar da Rumble contra Moraes. E aqui, basicamente, a justiça diz que tem falhas na entrega da documentação da ação e que o tribunal desconhece qualquer tipo de pedido de ação feita pelo ministro Alexandre de Moraes
ou pelo governo brasileiro contra empresas estadunidenses. Traduzindo, não tem o que eles alegam que tem, para domesticar as ordens ou pronunciamentos conforme protocolos estabelecidos. Ou seja, não tem nenhuma ação dos Estados Unidos, nos Estados Unidos da América em que o governo brasileiro, ou que o STF, ou que o ministro Alexandre de Moraes mandaram um documento pedindo para que a justiça de lá coloque em prática decisões da autoridade judiciária brasileira. Isto é uma falácia, uma narrativa canalha, sem vergonha, encampada pela extrema-direita bolsonarista. O que é mais engraçado de tudo isso é que ainda ontem, ou antes de ontem, não me recordo exatamente a data, o neto da ditadura, o Paulo Figueiredo, estava todo cibite, né, como a gente brinca aqui no Nordeste, dizendo que, palavras dele, tá? Que a gente se lascou, que a partir de agora ia ter aplicação disso, aplicação daquilo, que a lei isso, que a lei aquilo, que a gente veria que teria punição e que quem pensou que não ia dar em nada ia dar sim alguma coisa. Aí sai a decisão da magistrada, tá? Inclusive um trecho da decisão fala o seguinte, ó. Por fim, parece que nenhuma ação foi tomada para fazer cumprir decisão de Moraes pelo governo brasileiro, pelo governo dos Estados Unidos ou de qualquer outro ator relevante. Até que tais medidas sejam tomadas, esta questão não está madura para revisão judicial. A juíza do caso ainda explica que há questões de jurisdição a serem analisadas. Ou seja, se você teve a punição ou uma conduta entendida como irregular no Brasil e a plataforma não segue a diretriz brasileira, não segue a legislação brasileira, não tem representante legal, não tem problema nenhum que a autoridade brasileira entre em contato com essa sede e fale, ó, aqui no Brasil teve essa infração cometida pela plataforma de vocês. Vocês podem indicar, por gentileza, um representante legal no Brasil, como a lei manda. Ele não mandou, olha, vocês não têm representante legal no Brasil, agora eu vou determinar que os Estados Unidos da América cumpram a minha decisão aqui no Brasil. E não é verdade. Isso ficou feio, né, como a gente já sabe, foi vergonhoso para eles. Eu tinha citado para vocês aqui, inclusive, há alguns dias, que não era pra gente ficar dando tanta ênfase a essa situação do processo do Trump e da Rumble contra o ministro Alexandre de Moraes, porque eu tinha citado para vocês que, na minha análise, era uma cortina de fumaça, seguindo a estratégia do Steve Bannon para poder inundar palavras do Bannon, né, a mídia com as nossas, desculpa a palavra, merdas. E quanto mais absurda for a declaração, melhor, porque a mídia perderá mais tempo tentando esclarecer aquele absurdo do que focando no que interessa. E eu falei, não falem sobre isso, ignorem, vamos seguir o jogo, porque eles querem tirar o foco da denúncia contra o Bolsonaro. E o que aconteceu? Eu fiquei calado, mas na última terça-feira eu ouvi na entrevista do Martin De Luca, uma entrevista que viralizou nas redes sociais, ele afirmando que a Rumble nunca teve operações no Brasil. E aí quando ele disse isso, para mim era um fato mentiroso e supostamente criminoso, e porque eu sabia que já tinha tido sim operações no Brasil, e aí eu fui decidir me manifestar, mas este provavelmente será o último vídeo que eu vou fazer sobre essa pauta, tanto aqui na Revista Fórum, quanto lá no meu canal principal, né, no canal O Historiador, que vocês podem se inscrever lá, inclusive também, se vocês puderem. E a partir de amanhã a gente vai falar sobre outras coisas aqui, mas eu queria que vocês compartilhassem esse material, porque sim, gostem dos bolsonaristas ou não, criem narrativas que quiserem os bolsonaristas, mas a realidade é uma só. Xandão derrotou a narrativa bolsonarista, trumpista, charlatã, dizendo que o governo brasileiro, o Poder Judiciário brasileiro queria colocar em prática decisões da lei brasileira nos Estados Unidos da América. Não colou, não foi dessa vez e a vergonha foi consumada. Compartilhe esse vídeo se vocês puderem, meus amigos. Se inscreva no canal e deixa like. Me siga nas plataformas aqui da internet também, né? Instagram, Facebook, YouTube. Siga a Revista Fórum. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!